Olá a todos, vamos dar continuidade então às aulas de modelos lineares generalizados. Na aula anterior nós falamos sobre os princípios básicos associados a esses modelos lineares generalizados e mostramos como a gente trata variáveis de contagem. Hoje nós vamos tratar um outro tipo de variável, a variável chamada de binomial. Então, variáveis binomiais são basicamente quando você tem uma resposta que é binária. Então, por exemplo, quando você tem uma resposta que é sim ou não, vivo ou morto, ou jogou uma moeda, você tem ou cara ou coroa. Então, quando você tem só dois estados na variável resposta, você está no escopo de uma variável binária. E as variáveis de proporção, que são uma generalização dessa binária, elas estão relacionadas a múltiplas tentativas desse experimento Bernoulli, que é chamado essa tentativa. Tradicionalmente, nós temos como nomenclatura nas variáveis binomiais o sucesso como sendo um dos estados possíveis da variável resposta e o número de tentativas, como sendo quantas vezes nós repetimos esse experimento Bernoulli, que é essa resposta binária sim ou não. Essa é uma variável muito comum na biologia e ela tem uma natureza muito distinta da variável gaussiana normal. Por exemplo, o limite dela está entre 0 e 1, e a variância depende da média nesse caso. Então, a binomial tem características próprias e muito distintas da característica da variável normal e, por isso, nós precisamos modelá-la adequadamente em nossos modelos. Pois bem, algumas características então da distribuição binomial. Aqui eu fiz uma simulação de experimentos onde eu tenho 10 tentativas de um experimento Bernoulli e eu vou contar o número de sucessos em 10 tentativas. Eu faço isso muitas vezes, a cada um desses painéis eu estou fazendo isso 1000 vezes para ver como é a distribuição dos valores dessa distribuição binomial. Então, uma variável aleatória, completamente aleatória. E aqui, nos painéis, eu estou variando a probabilidade de sucesso. Então, nesse painel aqui, superior esquerdo, nós temos probabilidade de 0,1, esse painel à direita 0,2, o inferior à esquerda nós temos a probabilidade de 0,5 de sucesso e esse último painel inferior à direita nós temos a probabilidade de sucesso como sendo 0,9. Então, a primeira coisa que se nota nesses painéis é que você tem uma simetria muito grande com valores baixos de probabilidade e também com valores altos. Então, se a probabilidade é muito baixa de sucesso ou a probabilidade é muito alta de sucesso, você tem mais assimetria nessa distribuição. Além disso, se a gente reparar na escala aqui dos valores, ou seja, 0 sucessos em 10 tentativas, então quando a probabilidade é muito baixa, esses valores baixos eles são mais frequentes, então é isso que causa essa grande assimetria nessa distribuição, mas percebam que você ter muitos sucessos com probabilidades baixas é muito raro. Então são alguns experimentos só em que a gente tem por volta de 5 sucessos em 10 tentativas. Então isso aqui é a nossa variância dessa distribuição de múltiplos experimentos. Quando você aumenta a probabilidade de sucesso, essa simetria tende a diminuir um pouco, mas aqui a gente ainda tem uma simetria muito forte para o lado esquerdo, e a variância aumenta um pouco. Agora a gente tem desde 0 sucessos em 10 tentativas, uma frequência razoável, mas temos também uma frequência muito baixa, número de sucessos de 7 em 10 tentativas. No caso de uma probabilidade de 50%, a gente tem uma simetria muito forte na distribuição dos resultados desses experimentos, mas, em compensação, a nossa variância é muito alta, ou seja, a gente encontra valores de experimentos com 10 tentativas que são zero, zero sucessos, e também experimentos onde o valor de sucessos é 10 em 10. Então existe essa variância muito grande. E quando a gente aumenta mais a probabilidade de sucesso, você tem algo que é
a diminuição da variância e a simetria novamente. Então, esses painéis são similares, só que são de lados opostos, né? Com valores baixos aqui, mais frequentes, e com valores altos, mais frequentes. Então, são características bem próprias da distribuição binomial. Então, se você pegar a expressão da variância da distribuição binomial, que está aqui apresentada, e a gente variar a probabilidade de sucesso, esse P é a probabilidade de sucesso, o N é o número de tentativas, mas se a gente vai variar essa probabilidade de sucesso, a gente vai ver que a variância parte de zero, tende a aumentar e alcançar o seu máximo no valor de 50%. Então, a variância é maximizada onde você tem o valor médio de probabilidade. Se essa probabilidade aumenta muito, chegando próximo a 1, ela vai tender novamente ao zero. A variância vai ser zero quando a probabilidade é 1. Então, é isso. Se a probabilidade é zero, você não tem variância nenhuma, porque é zero, não vai acontecer nenhum evento. Se você tem a probabilidade de 1, todo evento vai ter como resultado o sucesso, então você também não tem variância nenhuma associada a essa variável aleatória. E, em compensação, com uma probabilidade de 50% de chance de sucesso, você vai ter máximo de variância nos dados. Então, alguns conceitos importantes. O primeiro deles é a probabilidade, ou seja, qual que é o número de sucessos em relação ao número de tentativas. Isso é a nossa probabilidade. Então, se você fizer muitas e muitas tentativas, você pode calcular essa probabilidade, e é essa probabilidade que seria um dos parâmetros importantes que a gente quer estimar nessas variáveis binomiais. Então, basicamente, a gente tem o número de tentativas, a gente tem o número de sucessos, temos o número de falhas, que nada mais é do que o número de tentativas menos o número de sucessos. E para calcular a probabilidade de sucesso, a gente só precisa pegar o número de sucessos e dividir pelo número de tentativas. Em média, a gente vai chegar à probabilidade da nossa população. Se você fizer muitas e muitas vezes muitos experimentos. Então, se você jogar um evento de moeda, a probabilidade de cara e coroa, né, vai ser 100% cara ou 100% coroa numa única tentativa. Se você fizer isso muitas e muitas vezes, aumentar o seu número de tentativas, você vai tender a chegar ao valor da probabilidade de caras ou probabilidade de coroas, o que é que você considere como sendo sucesso ou falha. A probabilidade de falha é o número de falhas sobre o número de tentativas, ou o complementar da probabilidade de sucesso. Então, a falha é igual a 1 menos a probabilidade de sucesso. Então, esse é um conceito importante, o conceito de probabilidade. Probabilidade está restrita a 0 e 1. Então, não existe probabilidade menor que 0 nem maior que 1. Nós temos um outro conceito que é bastante importante nos modelos binomiais, que é a chamada chance. O que é a chance? Chance é um valor derivado dessa probabilidade de sucesso e está relacionado à razão entre sucessos e falhas. Então, a chance nada mais é do que a probabilidade de sucesso sobre a probabilidade de falha, ou seja, o quanto que o sucesso é proporcionalmente maior ou menor do que a probabilidade de falha. Esse é um conceito central dentro dos modelos binomiais. Por que ele é central? Esse conceito é central porque a função de ligação canônica do modelo binomial, chamada de logit, ela nada mais é do que o log dessa chance. Então, o preditor linear canônico dos modelos binomiais, ou seja, padrão, é o log da probabilidade de sucesso sobre a probabilidade de falha. Então, é o log da chance. Então, o log da chance é que vai ser modelado como uma relação linear em função
das variáveis preditoras. Então isso é um conceito básico e a gente precisa entender um pouco essa diferença entre o que é chance e o que é probabilidade. Diferentemente da probabilidade, a chance não está limitada ao valor de 1. Então ela está limitada no valor de 0, mas não está limitada ao valor de 1. Um outro conceito importante é a razão de chance, chamada de odds ratio. É o quanto que a chance de um evento é proporcionalmente maior ou menor do que a chance de outro evento. Então, uma forma da gente pensar isso nos modelos binomiais é quando a gente tem uma variável categórica, é que você tem um nível que é o nível basal ou controle, e a gente pode comparar a chance de algum tratamento, ou seja, de um dos níveis do tratamento, em relação ao controle. Então essa é a razão de chance que é muito utilizada na área médica. E por quê? Por que a razão de chance é importante? Porque quando a gente tem uma preditora que é categórica, o intercepto do nosso modelo ele vai ser o log da chance da variável basal ou controle. Tudo bem? Então isso aqui é nosso intercepto. Qualquer outro nível dessa variável categórica vai ter como valor de coeficiente a diferença da log chance desse nível em relação à log chance do nível controle. Como a gente tinha nos modelos lineares, então o coeficiente de um dos níveis era sempre a diferença, né, do coeficiente basal, do nível basal. Então, basicamente a gente tem a mesma coisa, só que nesse caso, como a nossa escala do preditor linear está em log chance, a gente tem isso aqui como sendo o valor dos coeficientes dos outros níveis que não o nível basal de uma variável categórica. Se a gente exponencia esses coeficientes, ou seja, essa diferença de log chance, o que nós temos como resultado dessa exponenciação é justamente a razão de chance. Então, o quanto que a chance do tratamento é maior proporcionalmente em relação ou menor em relação ao controle. Então, a razão de chance nos dá uma ideia boa de qual que é o efeito do tratamento em relação a algum tipo de controle. Quando nós temos uma variável contínua como preditora de uma variável binomial, a gente também pode avaliar a razão de chance dessa variável contínua. O que seria a razão de chance da variável contínua? Seria o quanto que a chance aumenta proporcionalmente a cada unidade da variável preditora contínua. Então essas são as formas que a gente tem para interpretar esses coeficientes. A gente exponencia os coeficientes e dessa forma nós conseguimos avaliar a razão de chance de variáveis contínuas ou variáveis categóricas.